Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer dicas de como combinar as cores e vamos também aprender a pintar esse cabelinho. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificação. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube te lembrará. Curte esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Bom, pessoal, para o preenchimento desse cabelo, nós vamos usar como base a cor sépia. Esse pincel que eu estou utilizando é o pincel da Condor, a referência 421, número 8. Reparem que eu coloco a tinta no canto do pincel e vou fazendo o contorno desse cabelo. Feito o contorno, eu vou fazendo movimentos circulares para o preenchimento. Movimentos circulares permite que essa tinta penetre melhor na trama do tecido, evitando assim qualquer tipo de falha. Com o sujinho do pincel, a gente vem trazendo essa tinta sentido a franja, pois depois a gente vai finalizar esse cabelo utilizando o pincel filete. Para o fundo desse trabalho, eu utilizei a cor rostinho de boneca, iluminei com branco e a sombra utilizei a cor rosé. Tá? O fundo a gente faz o preenchimento do fundo primeiro, de tudo que está por trás, para depois a gente vir pintando o que está por cima, tá? Então, antes de você fazer esse cabelinho, faça o preenchimento do fundo. Para iluminar esse cabelo, nós vamos utilizar a cor camurça. Utilizando o mesmo pincel que nós usamos para o preenchimento desse cabelo, não é necessário lavar, tá certo? Vamos aplicar a iluminação desse cabelo com a cor camurça, movimentos de vai e vem, iluminando essa área. Esse cabelo eu chamo de castanho escuro, então nós vamos utilizar o preto para fazer a sombra. Utilizando o pincel número 2, a referência 421, para fazer a chuquinha desse cabelinho, o cabelinho dela tá amarradinho, então nós vamos puxar alguns fios com o pincel em pé, com a cor sépia. Utilizando o mesmo pincel número 2, com a cor camurça, eu vou iluminar aqui próximo da onde a gente vai fazer a chuquinha desse cabelo. Para dar o efeito de que esses fios estão puxados, né? E essa chuquinha tá amarradinho no cabelo dela. Fiz o preenchimento com a cor sépia, iluminei com camurça. Agora eu venho com o preto fazendo a sombra desse cabelo. Quando a gente trabalha com cores escuras, a gente sempre trabalha num volume menor. Então, eu coloco pouca tinta no pincel, isso pra gente não perder o que a gente fez anteriormente. Se eu escurecer demais esse cabelo, eu vou acabar perdendo essa luz, né? E esse fundo vai ficar muito carregado. Então, eu começo sempre com um pequeno volume, né? Na carga do pincel, e a gente vai intensificando aos poucos. Aqui, movimentos de baixo para cima, pincel em pé, a gente vai imitar pequenos fios para esse cabelinho. Vamos dando uma forma aqui para esse cabelinho. Aqui na franja, reparem que eu trabalho mais com o sujinho do pincel, tá? Eu não carrego totalmente na tinta, porque eu não quero que aqui na frente, na franja, fique muito carregado, muito escuro,
tá? Essa não é a intenção. A intenção é a gente deixar aqui atrás do cabelo mais escuro e a franja mais suave. Fizemos a sombra desse cabelo e eu acho que precisa um pouco mais de luz. Eu acho que perdeu um pouco essa luminosidade nessa região. Então, eu venho intensificando com o camurça em algumas áreas desse cabelinho. Para fazer a chuquinha desse cabelo, eu vou usar o pincel da Tigre, o 30800. A cor de preenchimento dessa chuquinha vai ser o papaya. A sombra, nós vamos utilizar a cor flamingo. E vou usar o branco como iluminação. Chegou a hora da gente puxar os fios desse cabelo e dar movimento a ele. Para isso, eu vou utilizar a minha misturinha, 2 porções de sépia e uma isca de preto. Esse pincel é o 40200. E vou começar aqui pela chuquinha, movimentos da base para fora. Com o pincel em pé, a gente vai puxar alguns fios, deixando a mão bem soltinha. Aqui na base, eu vou puxar para fora. Eu gosto de fazer eles curvadinhos. E aqui, próximo à chuquinha, para dar o efeito de que esse cabelinho está preso. E assim a gente vem puxando os fios de cima para baixo. E também na franja de baixo para cima. Lembrando que quanto mais fino for o traço, mais bonito vai ser a finalização desse cabelo. Quase que finalizando esse cabelo, eu vou aplicando os fios de cima para baixo, de baixo para cima, para dar movimento a ele. Deixar a mão bem soltinha, para não ficar nada marcado. Fiz os fios do cabelo com a nossa misturinha. Eu venho com o camurça e vou aplicar alguns fios também com a cor camurça. Principalmente nessa região onde a chuquinha, esse cabelinho tá amarrado, tá? Isso vai dar um efeito
bem bacana no nosso trabalho no final. Pessoal, para fazer esse lençolzinho, eu utilizei como base a cor salmão bebê, a sombra, nossa primeira camada de sombra com papaya, e intensifiquei essa sombra com flamingo, tá? Iluminei com branco. Essa viradinha aí é como se fosse a parte de trás, né, do lençol. Para combinar com o nosso tecido, eu usei o verde musgo claro, iluminei com branco e a sombra com caque, tá? Sombra extra com sépia. E vamos estampar, de acordo com o nosso tecido, eu vou fazer uma estampa aqui parecida, né? Com o tecido utilizado aqui nesse trabalho. Então, vou fazer aqui pequenas rosas, usando a cor salmão bebê, a cor papaya, e vou intensificar essas rosas, né, com o flamingo. E depois vou finalizar com o branco para iluminação. Para as folhinhas, eu vou usar o verde musgo claro, o caque e também uma misturinha de caque com sépia, pra gente fazer umas folhinhas um pouco mais escuras. Esse pincel é o pincel da Condor, a referência 40900. Então, vocês reparem que eu não fugi das tonalidades de salmão, né? Usando o rostinho de boneca, a cor rosé, o salmão bebê, o papaya e o flamingo. E o nosso tecido, ele tem esse tom de verde na folha que ornou super bem com o caque e a sombra extra com o sépia. Tá? Então, essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificação. Assim o YouTube te lembrará toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, tá certo? Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, dúvidas e sugestões deixe aqui no comentário, tá certo? Muito obrigada a todos que ficaram comigo até o final. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!